convidar você para juntos abrirmos as nossas Bíblias no primeiro livro de Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 13. Abra a sua Bíblia, versos 13 e 14. 1 Samuel, capítulo 13, versos 13 e 14. Irmãos, é um dos textos mais tristes da palavra de Deus. É um texto quando Deus chama Samuel e dá um recado a Samuel, e Samuel passa esse recado a Saul. E diz assim: então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente, tolamente, não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. O Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Agora, porém, não subsistirá o teu reino. Já tem o Senhor buscado para si um homem segundo o seu coração, e já o tem destinado para ser príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. O Senhor tem buscado para si um homem segundo o seu coração, e já o tem destinado para ser príncipe sobre o seu povo. Incline a sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Deus, eu peço agora a tua unção, a tua direção. Eu peço o teu mover sobre a tua palavra nesta manhã. E aquilo que o Senhor deseja trazer aos nossos corações, que o Senhor fale agora, sem impedimento. Deus, tira toda e qualquer distração. Tira, Deus, qualquer ruído de comunicação, para que nesta manhã a tua palavra chegue clara a cada ouvido, a cada coração, a cada mente aqui nesta manhã, e que essa palavra faça o efeito que o Senhor deseja para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, o grande sonho da humanidade sempre tem sido a construção de uma sociedade sem desigualdades sociais, uma sociedade sem preconceitos, uma sociedade sem injustiças, uma sociedade sem violência, uma sociedade onde não haja fome, não haja miséria. Os homens têm idealizado, os homens têm sonhado, os homens têm lutado, os homens têm dado a sua vida pela construção desta sociedade. E, no entanto, a cada dia que passa, esse sonho parece cada vez mais distante e mais utópico. O grande problema, o grande dilema da humanidade é que, se nós não mudarmos o homem, se não transformarmos o homem, nós não mudaremos e nós não transformaremos a sociedade em que vivemos. Só um novo homem pode construir um mundo novo. Só um homem transformado por Deus pode abençoar e construir uma nova sociedade. Só um homem, segundo o coração de Deus, pode verdadeiramente construir essa nova sociedade que todos nós desejamos. E nesta manhã, quando nós celebramos e comemoramos o Dia do Homem Batista, eu gostaria de lhes falar sobre as características deste homem, mas naturalmente não apenas deste homem, elas servem para todos nós. Estou focando o homem nesta manhã, mas servem para mulher, criança, jovem, adolescente. As características deste homem que Deus quer usar para abençoar e transformar o mundo. Porque esta, irmãos, é a convicção que a palavra de Deus nos traz. Se nós queremos transformar o mundo, nós precisamos de um homem novo. E nesta manhã eu gostaria de lhes falar sobre esse tema, o homem. Você pode também colocar o ser humano que abençoa o mundo. O homem que abençoa o mundo. Quais são as características bíblicas desse homem que Deus quer usar para transformar o mundo? Quais são as suas características? E nessa manhã, então, eu gostaria de
compartilhar com os irmãos algumas características desse homem. Irmãos, a primeira, ou uma das características, são 4 que eu quero compartilhar, mas uma característica de um homem que Deus quer usar para transformar o mundo é firmeza e a tenacidade de Caleb. Irmãos, eu gosto muito da história, da vida de Caleb. Eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Josué capítulo 14, versos 9 a 12, para que você entenda melhor a firmeza e a tenacidade desse homem chamado Caleb. Então Moisés naquele dia jurou dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir ao Senhor teu Deus, meu Deus. E agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos são passados desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora eis que hoje já tenho 85 anos. E ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força então, tal é agora a minha força, tanto para a guerra como para sair e entrar. Agora, pois, dá-me esse monte de que o Senhor falou daquele dia. Pois naquele dia tu ouviste que estavam ali os anaquins e grandes e fortes cidades. Porventura o Senhor será comigo para os expulsar, como o Senhor disse. Aos 85 anos, este homem era firme, esse homem era tenaz, esse homem era de uma têmpera rija, esse homem está disposto a enfrentar desafios. Irmãos, possuir a firmeza e a tenacidade de Caleb é isso, é não desanimar diante dos problemas, diante das dificuldades. Havia uma luta a ser travada, ele queria conquistar uma montanha, e nessa montanha estavam gigantes, mas ele é um homem firme, ele não desanima diante dos problemas e das dificuldades. Sabe por quê? Porque ele tem consciência. E esse é o segredo, ele tem consciência da graça do Senhor na sua vida. Ele tem consciência da graça, da presença e da graça do Senhor na sua história. A sua história, a sua vida é marcada pela graça. E por isso, quando somos marcados pela graça, nós não desanimamos nunca. Porque a graça do passado, ela está no presente e ela estará no futuro. Essa graça estará conosco para todo sempre. E agora ali está Josué, queridos, está diante de um grande desafio, como talvez você esteja. E nós homens, particularmente homens, me perdoem os outros, nesta manhã eu quero dar um enfoquezinho aos homens, e precisa sobrar uma coisa para nós homens, nós estamos em extinção. Então é preciso falar aos homens. Um dia eu estava ali fora, passou um homem e me perguntou assim: aí tem mulher? Eu não entendi direito. Eu disse: como assim? Aí nessa igreja tem mulher? Eu disse: tem. Então não vou entrar nunca. Vocês sabem por que o islamismo está sendo a sedução que é hoje? Porque atrai homem. E hoje os homens estão tendo dificuldades muito sérias. Vocês sabem disso, não sabem, homens? Então é preciso o homem estar perto de homem. Eu dou graças a Deus porque nós temos um grupo de homens agora aqui na igreja se reunindo todas as quintas-feiras. E o grupo está crescendo. E eles não querem mulheres, não. É só homem. As esposas estão se levantando, fazendo uma revolução, e talvez criem um grupo só para as esposas. Mas homem precisa às vezes estar com outro homem. Homem às vezes precisa chorar diante de outro homem, porque homem chora. E homem precisa chorar. E é por não chorar que às vezes ele tem um infarto. É por não chorar que muitas vezes ele tem problemas sérios, pressão alta. Então nessa manhã eu quero dar esse pequeno enfoque ao homem. Irmãos, nós temos desafios gritantes diante de nós, diante dos nossos lares. Problemas sérios a enfrentar. Mas olha, querido, não desanima. Olhe para Caleb. Ele agora está com 85 anos e quando ele se vê diante de um grande desafio, uma montanha, com gigantes na montanha, ele diz: não, há 45 anos que a graça de Deus está sobre a minha vida.
Há 45 anos que Deus dirige a minha história, e esse Deus não vai falhar nunca. Por isso eu posso enfrentar seja o que for. Por isso, meu amado, nessa manhã, eu não sei qual é a sua montanha. Nessa manhã eu não sei qual é o seu desafio. Nessa manhã eu não sei quais são os gigantes. Mas se levante como Caleb e diga: Deus, eu vou vencer para a glória do teu nome. Mas possuir a firmeza e a tenacidade de Caleb é não recuar diante das lutas e das batalhas do dia a dia, tendo a certeza da presença do Senhor, tendo a certeza da vitória do Senhor. Caleb viu isso acontecer ao longo dos anos. Quantas lutas eles enfrentaram, quantos problemas, mas ele se habituou a ver a intervenção de Deus, ele se habituou a ver a presença do Senhor, ele habituou a ver a vitória do Senhor. Ele lembrava: fomos derrotados quando desobedecemos, mas sempre que obedecemos ao Senhor, a vitória era nossa, porque o Senhor estava lutando as nossas guerras, e por isso ele não recuava. Meu querido irmão, não recue. Eu não sei qual é a batalha, eu não sei qual é a luta, mas não recue. O Senhor diz nessa manhã: filho, não recue, porque eu estou com você, eu estarei com você. Talvez às vezes tenhamos medo, irmãos, aquela montanha dava medo porque já era uma montanha, lugar alto, quem está embaixo sempre leva desvantagem, e lá estavam os gigantes, e eles tinham uma defesa extraordinária, mas Caleb não recuou, porque ele tinha a certeza da presença do Senhor. Queridos, a questão não é a luta que nós enfrentamos, ouça isso, a questão é se o Senhor pode lutar a nossa luta. A questão nunca será a luta que você vai enfrentar, a questão é se o Senhor está nessa luta. A vitória é sua, para a glória de Deus. O problema é se o Senhor pode lutar. Irmãos, se há algo desonesto, Deus não pode lutar. Se há alguma coisa que desagrada a Deus, esse é o problema, por exemplo, de casais ajuntados e amigados. Como é que você vai lutar se você vai estar fazendo algo que desagrada ao Senhor? Esse é o problema de alguém que está desviando dinheiro na sua empresa. Como é que Deus vai lutar se Deus não se agrada disso? Não tem jeito. Não tem jeito. O Senhor precisa poder lutar a sua luta. O Senhor precisa poder guerrear. Você precisa dizer: Deus, o Senhor sabe, o Senhor conhece o meu coração, o Senhor sabe de todas as coisas, Deus. E quando isso é verdade, então a presença do Senhor, se a presença do Senhor estiver com você, a vitória é certa, para a glória do Senhor. Não esqueça disso. Agora, meu irmão, se você gastou no cartão de crédito que você não tinha, não podia, e agora você está com problemas, então aí é outra história, aí um gabinete pastoral talvez faça bem, mas aí é outros 500. A questão é: Deus pode lutar a sua luta. As lutas de Josué, as lutas de Israel, aquelas lutas que eram de Deus, o Senhor estava presente. Meu querido irmão, não esqueça nunca mais isso. A questão não é a luta que você vai enfrentar, seja qual for. A questão é se o Senhor está com você. Porque se o Senhor está com você, sejam quem forem aqueles que vierem. Lembram do tempo daquele rei, quando disseram para ele: olha, está vindo uma confederação de mais de 1 milhão de pessoas. Ele foi orar, e o profeta disse: fique tranquilo, essa luta não é sua, essa luta é minha, e eles não vão pisar nesse lugar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A questão não é o tamanho da luta, a questão é se Deus pode estar ao seu lado lutando por você. Irmão, sabe por que é que nós temos sido derrotados? Você está olhando para mim? É porque o Senhor não pode guerrear as suas guerras. É porque você está pedindo a Deus para Ele fazer o que Ele não vai fazer. Ele não vai fazer. Irmãos, Deus não concorda. Eu costumo dizer que ser pastor é a pior e a melhor coisa que existe. A melhor, vocês sabem. Sabe qual é a pior? É o meu chefe. Eu tenho um chefe. E o meu chefe não dá para enganar nunca. O chefe de vocês pode ser enganado, o meu não. Eu chego aqui atrasado e eu digo assim: Deus, o pneu furou. E Deus diz: mas você está querendo mentir para mim, filho?
Não tem jeito. Ele sabe de tudo. Às vezes eu até tento. Às vezes eu até tento dar uma de esperto. Ele disse, Deus, o senhor sabe. E eu disse, mas filho, até a mim você está querendo enganar? Ele sabe de todas as coisas. Ele é o Senhor. Sabe por que você tem sido derrotado? Você está olhando para mim? Porque essa guerra em que você está, Deus não está nela. E quando Deus não está, não tem como ter vitória. O segredo é você lutar guerras em que o Senhor possa estar presente. É por isso, queridos, que vale a pena obedecer. Vale a pena obedecer. Eu sei que às vezes a pessoa diz, mas pastor, se eu fizer isso eu vou me dar mal. Não vai não. Mas pastor, se eu agir dessa forma eu vou à falência. Não vai não. Sabe por quê? Porque Deus vai lutar por você. E quando você faz, você está me olhando? Quando você faz o que desagrada a Deus, você na verdade está dizendo para Deus o seguinte, Deus, fique de fora, eu sei cuidar de mim. E quando nós dizemos isso para Deus, Ele sai. Sabe o que acontece, querido? Ele retira a sua graça de nós. Sabe o que aconteceu com Saul? Você sabe qual foi o problema de Saul? Deus retirou a sua graça de Saul. E veja o que aconteceu. Meu irmão, quando nós desobedecemos, nós estamos retirando a graça de Deus. E aí a derrota é certa. Por isso, nessa manhã, primeiro desafio, para sermos homens abençoados que mudamos o mundo, é a firmeza e a tenacidade de Caleb. Não desanimando nunca, não recuando nunca, porque o Senhor está comigo. E se o Senhor está comigo, a vitória é certa. No tempo dele, e para a glória dele, e do jeito dele. Amém? Amém. Irmãos, o homem que Deus usa para abençoar o mundo, e eu só creio numa mudança através de homens mudados por Deus. A segunda característica é possuir a conduta e a responsabilidade de Josué. E eu fico impressionado também com Josué, sua conduta e a sua responsabilidade. Abra em Josué 24, 14 a 16, e veja o que diz a palavra de Deus. Agora, pois, é um texto que nós repetimos muito aqui durante o mês de maio. Agora, pois, temei ao Senhor. Palavras de um líder. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. E deitai fora os deuses aos quais os vossos pais serviram além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, e esse além do rio era a região de Babilônia, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse, nunca nos aconteça que deixemos o Senhor para servirmos outros deuses. Queridos, conduta e responsabilidade de Josué, que vemos no seu exemplo de liderança espiritual na vida da sua família. Homens, nós precisamos ser líderes espirituais de nossos lares e de nossas famílias, demonstrando firmeza e fidelidade ao Senhor, demonstrando determinação no servir ao Senhor. Nossa esposa, nossos filhos precisam ver isto em nós. Nós somos líderes. Deus nos colocou como cabeças, como liderança espiritual. E nós precisamos assumir. Josué assumiu. Josué assumiu. Querido, assuma isso. Firmeza e fidelidade. Josué era um homem firme, era um homem fiel ao Senhor. Sua família via isso. Sua família via a determinação no servir a Deus. Josué foi o homem que Deus usou para conquistar a terra para Israel. Quantas vezes aquele homem chegava esgotado e a família o via chegar esgotado, mas jamais levantando a sua voz e sempre dizendo, mais uma vez Deus esteve conosco, mais uma vez Deus nos deu a vitória. Líder espiritual na sua família. Precisamos de líderes em nossas famílias. Precisamos de homens que sejam líderes dentro da sua família.
Homens, não abdiquem da liderança que é nossa, dada pelo Senhor nosso Deus. A tragédia desse mundo é isso que está acontecendo. Irmãos, a homossexualidade, eu não tenho nenhum preconceito, e Deus sabe que não tem mesmo, não. Tem. Não brinco com essas coisas, não gosto de quem brinca. Respeito. Mas eu sei que há algo espiritual. Há algo espiritual, queridos. Irmãos, o diabo, a grande obra de Satanás, é desfazer tudo o que Deus fez. Deus fez o casamento, o diabo ama divórcio. Ah, como ele ama. Meu irmão, se há uma coisa que o diabo gosta é ver marido e mulher brigando. Ele fica feliz. Você quer deixar o diabo feliz? Brigue bastante. E por qualquer bobagem, brigue bastante. Faça do seu lar uma guerra. Aí o diabo está batendo palma. Agora, tenha um lar feliz. E se prepare, porque as coisas, ele vai jogar seta. Deus criou macho e fêmea, e o inimigo de nossas almas, ele criou o homossexual. Essa é a verdade da palavra de Deus. Irmãos, essa é uma questão espiritual. É uma questão espiritual. Ela é uma questão espiritual. Sabe por quê? Porque Deus deu ao homem uma liderança. Qual é a forma de retirar essa liderança? É acabar com o homem. Acabando com o homem, ele acaba com essa liderança espiritual. E acabando com essa liderança espiritual, ele acaba com a sociedade. Ele prepara o caminho para aquilo que ele mais deseja, que é a vinda do anticristo. Queridos, essa discussão toda, essa discussãozinha toda que está aí, vocês vão ver o que vai acontecer para valer é quando o anticristo começar a surgir. Aí, meus queridos irmãos, aí é que a coisa vai pegar. Agora, essa gracinha, essa discussão toda, essa conversa toda, mas, meus queridos, tudo isto, há um plano, há um planejamento espiritual. E a igreja precisa ver isso, para entrar na brecha, para orar, para clamar, para estar firme diante de Deus. E nós precisamos entender, irmãos, homens, Deus nos escolheu para sermos cabeça, para sermos líderes. Olhem para Josué, exemplo de liderança na sua família, mas exemplo de liderança espiritual na vida do seu povo. Ele é um líder na vida do seu povo. Ele leva o povo a confiar e a depender do Senhor, a lutar e a vencer as batalhas do Senhor. Josué é esse líder. É uma liderança espiritual. Irmãos, vocês são líderes espirituais onde vocês estiverem. Onde vocês estiverem, vocês são líderes espirituais. Irmãos, assumam isso nessa manhã. Homens, mulheres, crianças, adolescentes, onde você estiver, você é líder espiritual. Assuma essa liderança nessa manhã, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, assuma essa liderança. O homem que Deus usa para abençoar o mundo, para transformar o mundo é esse. Ele é um exemplo de liderança no seu lar. Ele é um exemplo de liderança na vida do seu povo. Liderança espiritual. Nós temos hoje grandes lideranças políticas. Nós temos grandes lideranças em várias áreas do saber. Mas nós precisamos de lideranças espirituais. E você que aqui está nessa manhã é um líder, é uma líder espiritual onde você estiver. Use essa liderança para a glória do Senhor. E particularmente homens, vamos usar essa liderança espiritual. Onde você chegar, meu irmão, onde você chegar é terra do Senhor. Pise e declare a liderança de Deus sobre aquele lugar. Exerça a sua liderança espiritual. Precisamos exercer essa liderança em nossos lares, em nossos locais de trabalho. Onde nós estivermos, irmãos, precisamos exercer a nossa liderança espiritual. Eu tenho tido experiências tremendas em escritórios, em lugares onde pessoas trabalham. Irmãos, eu tenho tido experiências com Deus, experiências com pessoas ali, nos lugares onde elas estão, em gabinetes de várias pessoas. Porque quando eu ali chego, eu chego na condição de líder espiritual. Naturalmente eu não posso pedir nada. E não peço nada. Porque eu não preciso de nada. Porque eu tenho um Deus que dá tudo. Não o que eu quero, mas tudo o que eu preciso.
Pastor, não é para ficar pedindo coisa para ninguém. É para ser líder espiritual. É para ser líder espiritual. É para ser líder espiritual. Certa vez eu fui chamado ao Palácio Guanabara para conversar com uma pessoa. Não era o governador. Era uma outra pessoa lá. Eu fui chamado lá. E Deus me deu autoridade para ministrar na vida daquela pessoa. Irmãos, meus encontros com personalidades só me interessam para uma coisa: falar de Jesus Cristo, de Nazaré. Liderança espiritual. Liderança espiritual. E se algum dia eu estiver diante da presidente, ou de quem quer que seja, eu vou pedir permissão para orar e para ministrar a graça e o poder de Deus sobre esta vida. Porque eu já oro. E eu oro pela vida. Eu oro pela saúde. Eu oro pela família de cada um deles. Para que Deus os livre, para que Deus os guarde. Liderança espiritual. Homens e mulheres de Deus precisam exercer liderança espiritual. Onde você estiver, com quem você conviver, aonde você chegar, use a sua liderança espiritual. E o resto o Senhor fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Irmãos, o homem que Deus usa para abençoar o mundo. Uma terceira característica desse homem que Deus usa para abençoar o mundo é possuir o caráter e a integridade de Daniel. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Daniel capítulo 6, versículos de 1 até o versículo 5. Daniel 6, de 1 a 5. O texto está lá, os irmãos podem olhar. E pareceu bem a Dario constituir sobre o reino 120 príncipes, que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais esses príncipes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel sobrepujou a estes presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino. Mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel. E não se achava nele nenhum erro nem culpa. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a acharmos contra ele na lei do seu Deus. Irmãos, isso é integridade. Isso é caráter. Daniel tinha um caráter íntegro na sua vida particular. Irmãos, quem não tem integridade na sua vida particular e íntima não vai ter fora. Ele era íntegro na sua vida particular. Daniel era um homem que buscava o Senhor na intimidade do seu lar. Daniel era um homem que derramava a sua alma diante do Senhor na intimidade do seu lar. Daniel era um homem que conhecia o Senhor na intimidade. Queridos, nós precisamos estar na intimidade com o Senhor. O que mais precisamos hoje é de intimidade com o Senhor. Irmãos, hoje eu vejo o povo de Deus com dificuldade de crer na Bíblia. Irmãos, eu creio que nunca houve uma geração tão questionadora e desobediente como a nossa. Nós questionamos tudo. Sabem por quê? Porque nos falta a experiência de Isaías. No dia em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. E quando ele viu o Senhor, imediatamente ele caiu com a boca no pó e ele disse: ai de mim que sou pecador. Irmãos, por isso eu digo, esta é a geração que precisa de buscar a intimidade com Deus. Sabe por quê, queridos? Todas as suas dúvidas vão cair por terra quando você estiver na intimidade com o Senhor. Você tem dúvida em relação ao aborto? Você tem dúvida em relação ao divórcio? Você tem dúvida em relação ao homossexualismo? Você tem dúvida em relação a seja lá o que for? Você tem dúvida? Vá para a intimidade com o Senhor. Veja o Senhor e as suas dúvidas cairão por terra. Você se acha muito bom? Você se acha um crente muito legal? Você acha todo mundo ruim, só você é o bom? Você se acha superior a todo mundo? Tudo que você faz é melhor? Você é o máximo? Vá para os pés do Senhor.
Vá para os pés do Senhor. Irmãos, quando nós vamos para os pés do Senhor, não há outro jeito a não ser quebrantar a boca no pó e dizer: Deus, tenha misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Deus, tenha misericórdia. Queridos, era essa a integridade de Daniel. Ele era íntegro, ele tinha um caráter íntegro, porque ele tinha vida com Deus. Ele buscava o Senhor na intimidade. Ele não vivia apenas para fora, mas ele estava lá dentro, a cada dia, de manhã, tarde e noite, aos pés do Senhor, orando, enquanto os outros estavam lá, realizando decretos e pensando em esquemas corruptos. Daniel estava aos pés do Senhor e clamando: Deus, me livra desses homens. E o Senhor livrou. Precisamos de homens que busquem a Deus na sua vida particular, homens que estejam aos pés do Senhor. Mas Daniel, ele era íntegro na sua vida pública. E quem não é íntegro na sua vida particular, irmão, se você não busca a Deus na sua vida particular, você não vai conseguir ser íntegro lá fora de jeito nenhum. Porque só há uma forma de mantermos a integridade, é o temor ao Senhor. Queridos, não há nenhuma outra forma de se manter a integridade, a honestidade, a não ser o temor a Deus. Por isso a nossa sociedade está do jeito que está, porque o temor a Deus não existe mais. Porque Deus não existe mais. E não existindo Deus, não há temor a Deus. E não havendo temor a Deus, irmãos, a cada dia será um escândalo maior que o outro. A cada dia será um escândalo maior que o outro. Hoje o escândalo está lá na porta de determinado ministro, mas amanhã será outro, e depois outro, e depois outro. Porque se nós tiramos Deus, se nós tiramos o temor de Deus, e temor de Deus se adquire na intimidade com o Pai, é na intimidade com o Pai. Temor de Deus não é por você vir numa igreja e ouvir um sermão, do qual você inclusive discorda. Porque é fácil discordar de pastor, mas é impossível discordar do Senhor quando o Espírito Santo vem e nos pega de jeito. Quando somos convertidos, naturalmente, porque se não é convertido, precisa converter. Mas quando somos convertidos, o Espírito de Deus nos pega de jeito. E quando o Espírito de Deus nos pega de jeito, irmãos, então nós vamos para o pó. Então nós nos quebrantamos. E aí o Espírito Santo de Deus começa a trabalhar. E aí vem a integridade na vida pública. E queridos, esse homem, ele era íntegro na sua vida pública. E ele era reconhecido pela sua excelência profissional. Ele era reconhecido pela sua excelência moral. Daniel não era apenas excelente profissional, mas ele era excelente na sua vida moral. Onde Daniel passava, as pessoas ficavam impressionadas com a sua excelência moral. Era um homem probo, era um homem na vida de quem não havia nada contra ele. Ele construíram uma história aos pés do Senhor. Construam sua história aos pés do Senhor. Não deixem rastro para o inimigo. Que sejamos como Jesus, que quando vê o diabo vir, ele diz: Satanás está vindo, mas nada tem em mim, porque a minha vida é uma vida pura diante de Deus. Precisamos de homens que mudem o mundo, que sejam íntegros na sua vida particular, na sua vida pública, que não haja nada escondido. Irmãos, é aquele lema que eu já falei: nada escondido e nada a esconder. Aprendi esse lema com quem? Com Daniel. Com Daniel eu aprendi esse lema: nada escondido e nada a esconder na vida pessoal. Sua esposa tem que ter todas as suas senhas, entrar no seu e-mail, no seu Facebook, no seu Twitter, no seu não sei o que mais. Ela tem que entrar em tudo e você entra em tudo que é dela. E ela tem acesso às contas bancárias e você as dela. Não tem nada escondido, não há nada a esconder. É isso que é caráter e integridade. É isso que Deus espera das nossas vidas. Nada escondido e nada a esconder. Era o lema de Daniel. É o lema do homem que tem um caráter íntegro. E só esse homem pode provocar mudança. Nessa manhã, queridos, aí está um desafio. Integridade na vida particular. Integridade na vida pública. Como você é na intimidade do seu lar? Você é uma mesma pessoa? Você é uma mesma pessoa? Você é o mesmo dentro e fora do seu lar? Você é o mesmo aqui e fora daqui, meu irmão, minha irmã? O homem que Deus usa para mudar o mundo
Ele é íntegro na sua vida particular. Ele é íntegro na sua vida pública. Precisamos de homens assim, que possam ser usados por Deus para transformar o mundo. E finalmente, uma quarta característica do homem que Deus usa para abençoar o mundo. Ele possui o coração. Ele possui a piedade de Davi. Abra a sua Bíblia lá em Atos 13, 21 a 23. Veja o que diz a palavra de Deus. Lucas está falando sobre a história de Israel e diz assim: depois pediram um rei, e Deus lhe deu por 40 anos a Saul, filho de Cis, homem da tribo de Benjamim. E quando este foi retirado, levantou-lhes como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, levantou Deus a Jesus para Salvador de Israel. Um homem com um coração piedoso. Esse homem foi Davi. É um exemplo. Exemplo de um coração totalmente apegado ao Senhor. Irmãos, eu tenho meditado sobre isso. Queridos, nós temos que parar de ser religiosos para nos relacionar com Deus. A vida cristã longa tem um perigo. Ela tem muitas bênçãos, mas ela tem um perigo. É nos tornarmos religiosos. Pior de nos tornarmos religiosos é nos tornarmos fariseus. E pior de nos tornarmos fariseus é nos tornarmos legalistas. Porque normalmente é assim que o religioso vai. Religião, fariseu, legalista. Normalmente é isso que acontece. Você se converte, é bênção nas mãos de Deus, depois de um tempo se torna religioso, depois fariseu e depois um legalista. Ninguém te suporta, ninguém te aguenta e você só faz bobagem na sua vida. E o pior, você destrói tudo ao seu redor. Por isso eu tenho pensado nisso. Por isso a importância de ler a Bíblia. Irmãos, a leitura da Bíblia traz um frescor. A leitura da Bíblia diária com Deus traz uma novidade. Sabe aquele cheiro de pão quentinho? Está sentindo o cheiro aí? Dá para sentir? Aquele pão quentinho. Lá perto de casa tem uma padaria que faz um pão tão gostoso. Eu gosto de entrar ali só para sentir o cheiro. O senhor está precisando de alguma coisa? Não, estou só cheirando. Estou só cheirando. Cheiro de pão quentinho é coisa gostosa. Ler a Bíblia devocionalmente é sentir esse cheiro. Esse pão quentinho, esse pão diário. Você tem sentido isso, meu amado? Amada, você tem sentido esse cheirinho? Essa coisa que renova. Você já pegou aquele pãozinho? Lá em Portugal tem um nome engraçado. Sabia como é o nome disso lá? Alguém sabe? Papo seco. Coisa de português, eu sei, mas é o nome lá. Esse pãozinho pequenininho, esse pão francês, lá chama papo seco. Você já pegou esse pãozinho assim molinho, que você vai, aí dá aquela dentada gostosa, aquele pão gostoso. Vocês comem pão? Tem aquele outro de forma, mas o de forma não tem a mesma graça. Não tem. O pão de forma não tem aquela mesma graça, né? O pão de forma é religioso, né? O pão quentinho, né? Pão quentinho, aquele pão quentinho. Irmãos, é isso. É isso que é buscar o Senhor a cada dia. É esse pão quentinho, é esse novo de Deus que vai gerando esse apego. Você vai se apegando. Você sem perceber, você vai se apegando ao Senhor. Você vai tendo cada vez mais desejo de buscar e estar na presença do Senhor. Você não faz isso mais por obrigação. Não é obrigação, não é porque você... É porque você sente esse desejo. Há um apego grande. É gostoso demais. Você começa a ter o desejo intenso de adorar, glorificar o nome do Senhor onde você está. Glorificá-lo na intimidade, pessoalmente. Você começar a louvar o Senhor onde você está, ali na intimidade do seu lado, do seu quarto, sozinho, em algum lugar, no seu trabalho, no seu escritório, você fechou a porta e você louva, e você glorifica, ninguém vê, mas o Senhor está vendo, e você diz Deus, e você começa a prorromper em cânticos de louvor e alegria.
E você diz, Deus é bom demais. E começa esse apego ao Senhor. Você não consegue mais desgrudar do Senhor. Sempre que eu falo em apego, Regina, eu sempre lembro do seu irmão. Eu conheço a Regina desde quando ela era bem novinha, o Francisco. Eu não vou contar as coisas que eu conheço de você, né, Francisco? Francisco já teve um cabelo Black Power. Pois os irmãos olhem para ele hoje, né? Mas ela tem um irmão ainda, hoje é um homem casado, mas ele era adolescente. E ele, como é o nome dele? Ronaldo. E o Ronaldo ficava no culto, nunca esquecia disso. Abraçadinho, não é? Agarradinho na mãe, agarradinho. Quando eu penso em apegada ao Senhor, eu vejo o Ronaldo agarradinho com a mãe, apegado com a mãe. Eu ficava ali, eu às vezes olhava para ele e dizia, Deus, que coisa bonita, né? Porque adolescente normalmente quer mãe longe, não é adolescente? A gente não quer pagar o mico, né? Sai para lá, mas o Ronaldo ficava ali e eu ficava vendo, é isso, é apegado ao Senhor, é apegado ao Senhor, é o desejo de estarmos com Ele. Irmãos, possuir o coração e a piedade de Davi é um coração totalmente devotado ao Senhor, como era o coração de Davi. Olha só, Deus fala no texto, eu já procurei um homem, eu fico impressionado com o que Deus diz. Irmãos, o que é que Deus diz a nosso respeito? O que é que Deus tem dito a seu respeito? O que é que Deus tem dito a meu respeito? Olha o que Deus diz nesse texto a respeito da vida. Eu já tenho buscado um homem que fará aquilo que está no meu coração. O que é que Deus tem dito a seu respeito? O que é que o Senhor tem dito a meu respeito? Irmãos, coração devotado, desejo intenso de conhecer a vontade do Senhor. Sabem qual era o segredo de Davi? Davi queria conhecer o coração de Deus para depois fazer aquilo que estava no coração de Deus. Não é lindo isso? Davi ficava apegado ao Senhor para tentar descobrir o que estava no coração de Deus e depois ele queria fazer aquilo que estava no coração de Deus para alegrar o coração do Senhor. É isso que é ser devotado ao Senhor. É o desejo de conhecer o Senhor. Irmão, pare de ser religioso. Pare de ser religioso. Que nessa manhã você possa desejar esse apego, essa devoção ao Senhor. Irmãos, há pessoas mais devotadas a imagens do que a Deus, Senhor Jesus. Por isso Jesus certa vez falou, olha, vocês precisam ter a devoção dos escribas, dos fariseus. Eles são zelosos, só que de forma errada. Mas precisamos ser zelosos. Uma vez eu fui a São Paulo e eu tive vontade de parar em Aparecida. E eu parei e fui na Basílica. E eu fui lá dentro olhar aquela imagem. E eu fiquei olhando, vendo as pessoas. E eu fiquei comovido com a devoção. Eu experimentei algo assim tremendo ali. Mas eu fiquei olhando aquela devoção. O coração chorava. O coração chorava. Porque eu via aquelas pessoas tão devotas. Mas elas estavam devotando a sua devoção ao Senhor errado. De quem você é devoto ou devota? Quem é o Senhor ou a Senhora da sua vida? Irmãos, um coração piedoso é um coração totalmente devotado ao Senhor. Desejo intenso de conhecer a sua vontade. Desejo intenso de obedecer a sua vontade. Desejo de viver para a honra e glória do nome do Senhor. Era assim esse homem chamado Davi. E esse é o desafio de Deus para as nossas vidas. Sermos apegados ao Senhor. Irmão, eu quero que você entenda, pertencer a uma igreja, frequentar uma igreja é muito bom, mas isso não é tudo. Isso não é tudo. Vocês estão aqui a cada domingo, pela manhã e à noite, um momento. Esse é um momento na sua vida. Mas, queridos, esse momento ele tem que ter sequência no seu dia a dia. Você sendo apegado ao Senhor. E você pode ser apegado onde você estiver. Você pode ser devotado ao Senhor onde você estiver. Esse desejo intenso de conhecer a vontade do Senhor, de obedecer à vontade do Senhor e experimentar essa alegria do Senhor. Irmãos,
Aliás, eu vou pregar sobre isso. Eu vou pregar sobre isso mais adiante. Mas vocês sabem qual é hoje o grande problema que nos leva como crentes a viver tristes, a viver desanimados? Está faltando alegria. Está faltando alegria. E eu vou lhes falar por quê. Está faltando essa alegria. Está faltando a alegria do Senhor. Está faltando a alegria do Senhor. Nós hoje somos crentes porque o religioso é triste. Religioso não é alegre, não. Religioso é pessoa triste. É pessoa macambúzia. É pessoa de cabeça baixa. E nós precisamos, quando há essa devoção, quando você conhece, quando você obedece, quando você está ali aos pés do Senhor, quando você pratica aquilo que agrada o Senhor, ou quando você deixa de praticar algo porque não agrada o Senhor, a questão não é a igreja, a questão não é o pastor, a questão não é medo de exclusão, a questão é agradar ao meu Senhor. Eu não quero nada que desagrade o coração do Pai. Eu não quero nada que quebre a minha comunhão com o Pai. Eu não quero isso. Mas pastor, você não faz porque não pode? Porque você é pastor, você é crente? Não, eu posso fazer tudo que eu quiser. Eu posso fazer tudo que eu quiser. Mas então por que você não faz? Porque eu não quero. Mas por que você não quer? Eu não quero magoar o coração do Pai. Eu não quero fazer nada que entristeça o coração do meu Pai. Eu não quero perder a alegria da comunhão. Porque quando nós somos crentes religiosos, a vida é um peso. Você olha e você diz, puxa vida, queria tanto ir naquele lugar, mas não pode, né? Se alguém me vir, vai dedurar para o pastor e eu vou ser excluído. Puxa, eu queria tanto fazer aquilo, mas não pode, né? Isso é religioso, isso é ser religioso. O cristão, o piedoso, o que tem o coração de Davi, é aquele que fica feliz, porque ele não vai. Ele fica alegre e feliz. Deus, que bom, Senhor. O Senhor é bom demais. Irmãos, Daniel ficava comendo legumes e água, mas não ficava triste, não. Eu não ficava lá comendo legumes e água e pensando, que o pessoal está lá naquelas mesas, né? Servindo por aquelas pessoas, né?